Michele iniciou a destruição de Bolsonaro nessa semana, ao participar ativamente da candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado, sendo derrotado por Rodrigo Pacheco. Michele abandonou o Bolsonaro, ele está lá nos Estados Unidos, ele não pode voltar para cá porque tem medo de ser preso. Mas assim Bolsonaro deixa um vácuo político a ser ocupado justamente pela sua esposa, que vai destruir Bolsonaro, porque a candidatura de Bolsonaro para 2026 já é descartada pelo Valdemar Costa Neto, que vê em Michele uma figura com menos rejeição no público feminino, justamente as mulheres que derrotaram Bolsonaro em 2022. Só que se Michele acha que ela vai ter vida fácil para destruir Bolsonaro, ela também vai sofrer muitos danos. Eles vão acabar se destruindo. Na sua opinião, Michele começou a destruir Bolsonaro nessa semana? Você acha que a família Bolsonaro vai reagir contra Michele? Deixa o seu like se você quer que esses dois acabem sendo destruídos. E claro, se inscreva no canal. E vocês viram na semana passada que Michele abandonou completamente o Bolsonaro nos Estados Unidos. Fiz até comentários na época, link aqui no card. Eu particularmente acho que esse casal não volta mais. Bolsonaro tem muitos problemas na justiça, ele morre de medo da prisão e vai buscar o exílio em algum lugar caso o governo americano não o deporte antes. Mas mesmo anteriormente à viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, o casal já estava meio estremecido por conta do Carluxo. Informações diziam que Michele ia pedir divórcio do Bolsonaro, ia voltar para o Brasil, morar numa casa separada do presidente. Eu acredito que eles não vão voltar mais. E a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos era boa para ele, claro, mas péssimo para Michele. Porque Michele precisava se articular politicamente e ela não podia perder justamente a votação na mesa diretora da Câmara e também do Senado e também as votações para a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Por isso que ela deu um miguezinho falando que precisava trazer a filha Laura para iniciar as atividades escolares. Migué, ela queria participar ativamente da candidatura do Rogério Marinho e isso ela fez e fez muito, pessoal. Primeiro porque no jantar de apresentação ou de demonstração de força da candidatura do Rogério Marinho, que aconteceu no dia 30, 31 de janeiro, a Michele esteve presente. Foi nesse jantar que o Bolsonaro fez lá um discurso completamente tosco, malucado. Eu até comentei algo sobre o Bolsonaro nesse jantar, link aqui no card. Mas ela esteve muito à vontade, mas muito à vontade mesmo, ao lado do Valdemar Costa Neto. O boy, o presidente do PL, que está louco para lançar Michele como sendo a estrela política do PL. E ele vai fazer isso. E Michele participou ativamente da candidatura do Marinho. Ela ficava circulando no Senado, distribuindo santinhos do Rogério Marinho, como se ela fosse a candidata do bolsonarismo, porque ela já estava querendo se mostrar e já estava querendo construir suas interlocuções políticas de olho em 2024 e também já em 2026. Só que o Rogério Marinho foi derrotado pelo Rodrigo Pacheco, link aqui no card, porque essa é também uma derrota do bolsonarismo e você tem que entender todos esses pormenores vendo meu vídeo que está no card. E o bolsonarismo, sem a vitória do Rogério Marinho, ficou irrelevante politicamente porque não tem mais espaços políticos para poder ocupar. Só que aí o que acontece? Com o Bolsonaro nos Estados Unidos, ele deixa um vácuo de poder aqui no Brasil. Claro, quem que vai liderar a oposição? Bolsonarista ou quem vai liderar o bolsonarismo? Ah, o Bolsonaro pode fazer isso pelas redes sociais? Até pode, mas é importante ter uma presença física, um corpo a corpo para conversar, ir nos gabinetes, articular. E Michele vai ocupar esse espaço. Tanto é que, pessoal, a Michele, durante essa troca de santinhos que ela ficou fazendo, ela se apresentava para os deputados e para os senadores e falava que ela iria trabalhar para reunir a bancada feminina do PL, trabalhando assim com o público feminino. E essa é uma situação muito importante, porque a rejeição de Bolsonaro com o público feminino é simplesmente imensa. Nós víamos ao longo de todo 2022 as pesquisas de intenção de votos para o Bolsonaro e também de rejeição e aceitação do governo. E o Bolsonaro sempre era rejeitado pelo público feminino. Foram as mulheres e aqueles que ganham até 2,5 salários mínimos que derrotaram o Bolsonaro em 2022. Eles que deram a vitória para o Lula. Todas as pesquisas mostravam isso, porque Bolsonaro ele é rejeitado por essas figuras. Agora, eu não sei se Michele tem essa mesma rejeição. Então eu vejo que Michele é alguém que ela pode até mesmo expandir o bolsonarismo. Isso me preocupa, porque a visão que Michele possui de mundo
uma visão religiosa deturpada da política, é perigoso. Só que o Valdemar Costa Neto, pessoal, ele já considera o Bolsonaro carta fora do baralho para 2026. E isso tem a ver com o Michele. Pelo seguinte, o Valdemar Costa Neto, ele acha que o Bolsonaro não vai ter espaço político para disputar a candidatura em 2026, a presidência da República em 26. E ele não está nem falando de cassação política, isso é importante entender. O que ele acha é que Bolsonaro ele tem uma rejeição tão grande que ele não se viabiliza como candidato. Ah, ele tem lá muitos votos? Tem, mas a rejeição dele é proporcional ao número de votos que o Bolsonaro possui. Por isso que ele não consegue se viabilizar politicamente, mas ele consegue transferir os votos, transferir o capital político dele. Então ele pode transferir um capital para uma outra pessoa. No caso, ele pode transferir para a Michele. E se ele transferir para a Michele, ela pode pegar aqueles votinhos femininos que podem faltar para ele conseguir, ou para o PL vencer 2026 com Michele Bolsonaro. E ela é a líder desse movimento bolsonarista, pessoal. Não existe um bolsonarista mais bolsonarista do que Michele, nem mesmo Bolsonaro. Vocês sabem, e eu tenho batido muito nessa tecla, e é preciso ficar muito sedimentado na percepção e na análise de todos vocês, que o bolsonarismo ele é um movimento religioso também. É um movimento que mistura política e religião. E nós estamos falando disso há muito tempo, inclusive que Michele vai destruir Bolsonaro. Link aqui no card. A Michele, ela consegue, com o discurso religioso dela, com a pregação religiosa, misturando política com religião, confundir, persuadir também as pessoas. E ela encarna esse discurso. O Bolsonaro não. O Bolsonaro ele não consegue pegar essa parte religiosa do bolsonarismo. Michele pega. Por isso que ela é a líder do movimento bolsonarista. E por isso que ela me preocupa tanto. Porque como eu falei anteriormente no vídeo, uma pessoa que tem esse poder de persuadir, de misturar a política com religião e de não fazer distinção. Porque ela não faz. O movimento bolsonarista é um movimento que não distingue política de religião. É igual lá no Oriente Médio mesmo. É igual, a mesma coisa. Ela é uma figura perigosa. Eu particularmente prefiro um Bolsonaro ditador do que Michele presidente. E você? Você concorda que Michele é uma figura que traz perigo, e você acha que ela vai destruir Bolsonaro? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E a destruição do Bolsonaro por Michele passa também pelo Valdemar Costa Neto. Porque o boy sabe que não tem como colocar na jogada Bolsonaro e Michele. Não dá. Eles não cabem na mesma campanha, na mesma candidatura, não cabem. Então o que o Valdemar Costa Neto quer fazer? Ele quer abrir o caminho para Michele. E aí começa a destruição do Bolsonaro. À medida que Michele começar a galgar espaços e terrenos dentro do bolsonarismo, ela vai escanteando o Bolsonaro. E o Valdemar Costa Neto conta também com as pressões jurídicas do STF, do TSE contra Bolsonaro. Porque assim Bolsonaro vai ficar cada vez mais fora, mais distante da política, sem poder apitar nada, e Michele vai continuar crescendo. Foi por isso que o Valdemar Costa Neto deu todas aquelas declarações que tinha minuta golpista na casa de todo mundo, que o governo era uma bagunça. Tudo bem que depois no depoimento dele à Polícia Federal, ele mudou a versão, ele atenuou, falou que usou força de expressão. O meu olho. O Valdemar Costa Neto quer que o Bolsonaro seja prejudicado juridicamente. Expliquei essa história também pra vocês, link aqui no card. Vai ter esse embate da Michele contra o Bolsonaro. Só que aí entre os filhos da Michele. Os filhos do Bolsonaro. O que pode atrapalhar todos os planos do Valdemar Costa Neto com a Michele é justamente o espírito destrutivo do bolsonarismo. Eu não acho que Flávio, Eduardo e principalmente o Carluccio vão olhar a Michele ocupando o espaço do pai e, por consequência, o espaço político deles dessa forma. Tranquilamente, de modo passivo. Eles vão reagir a Michele. O Eduardo Bolsonaro, que dos 3 irmãos é o que tem mais votos, ele não foi a primeira votação, a primeira escolha bolsonarista em São Paulo. A Carla Zambelli teve mais votos do que ele. Então, e ele tem pretensões. O Bolsonaro já o colocou como sendo o herdeiro dele na política, quero vê-lo como presidente. Então ele precisa pegar esse espaço da Michele também. Ele não pode ficar somente passivo, vendo a Michele ocupando espaço que, em teoria, seria deles. Então, essa informação da Bela Megali é uma informação que ela que trouxe, né? Falou que os filhos do Bolsonaro podem se opor a Michele. Eu concordo com ela porque eu já tinha feito essa análise há muito tempo. Há um movimento destrutivo do Bolsonaro, do bolsonarismo, melhor dizendo. Mas, nessa destruição, eu vejo que quem vai sair mais forte vai ser Michele. Justamente por esse caráter religioso que ela possui, que nenhum filho do Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro tem. O fim do Bolsonaro começou, a destruição dele também, e pela esposa. Agora, traição, o Bolsonaro tá acostumado, né?